Fala aí, pessoal, vamos começar hoje aqui mais um BL1, o podcast mais claro da odontologia. E hoje trazendo para vocês dois convidados super especiais, tá? Pessoas aí vão agregar muito aqui, né? Vão trazer muitos insights, eu tenho certeza. E com certeza vai ser muito bacana, né, Alisson, hoje, né? É isso aí. O objetivo, né, do nosso podcast é falar um pouco sobre evolução de carreira, sobre quais foram as dificuldades, as estratégias que eles, né, tiveram durante a vida profissional, né? Isso aí, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E já sem mais enrolação, vamos já apresentar esses convidados. Temos aqui hoje a doutora Fernanda Castro, que é professora, empresária, agora escritora também. O Eduardo Castro, que é o filho dela, também professor, empresário, gestor também. E contemporâneo meu aí da faculdade, né, Eduardo? Formou com a minha esposa, muito bacana. E eu queria que vocês já se apresentassem aqui de início, pra gente conhecer um pouquinho, até o público conhecer um pouquinho de vocês, saber quem que é a Fernanda Castro, depois quem que é o Eduardo. Vamos se apresentar aí. Então, obrigado pelo convite. Eu adoro falar de odontologia, é uma paixão na vida, né? Então, todo dia a dia, sábado falando de odontologia, quer coisa melhor? Então, eu tenho 42, quase 43 anos de odontologia e 36 na universidade. Fui professora do Tiago e de uma boa turma que se destacam na odontologia goiana. A odontologia goiana é maravilhosa, tem muita gente boa, tem uma praça muito boa. Sou especialista em prótese, especialista em dentística. Me formei aqui, em Goiânia, né? E aqui eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e estudo muito, não paro de estudar. E eu acho que a coisa assim, que eu tenho mais para falar é que eu sou, que é importante no meu currículo, que eu sou apaixonada pela profissão e sou ativa na profissão até hoje e vou continuar. Coisa boa. Legal. Isso aí. Eduardo, vamos lá e saber um pouquinho de você agora. Então, antes de mais nada, obrigado, né, pelo convite. Fiquei muito honrado, né, de estar participando desse primeiro podcast com vocês. Sou muito novo, né, então espero que eu possa comunicar com pessoas também novas aí na profissão, estimular essas pessoas, né, essa nova geração aí. E minha formação acadêmica, formei na UFG, né, com a Marcela, sua esposa. Depois fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, mestrado em materiais dentários, doutorado em dentística e especialização em dentística também na Unicamp. E atualmente estou fazendo a especialização de prótese dentária e sou professor também. Eu dou algumas aulas, mas também estou fazendo a especialização em prótese, atuo nessas duas áreas e, né, sempre dou uma aula ou outra em algumas especializações, então me divido aí como dentista e professor, né? E é isso, esse é o meu objetivo profissional, né? Tentar aprender e também ensinar um pouquinho, né? E praticar nos nossos pacientes, né? Show de bola, show de bola. Vamos começar aqui explorando um pouquinho da Fernanda, essa Vamos história lá. dela aí. Já manda uma pergunta para ela aí, uma coisa que você quer saber da Fernanda. Então, Fernanda, são quantos anos de profissão mesmo? Agora em agosto eu completo 43 anos que eu me formei, né? Que eu me graduei. 43, né? E naquela época, conta um pouquinho dessa mudança, né, acho que a gente pode dizer de paradigma, né, que era uma época que nem luva a gente utilizava, nem luva se utilizava, né? E conta um pouquinho dessa evolução, né, desse processo. Eu acho que é interessante, principalmente para o pessoal novo saber, Tem né? gente que tá escutando aí, nem sonha que um dia a odontologia atendeu sem luz. Já teve isso no Exatamente. passado, hein? Como que era isso aí, É Fernanda? verdade. Então, assim, quando eu vou falar um pouquinho da história para entender, para a gente entender Do o todo. presente, a gente vai falar um pouquinho do passado, Sim. né? Então, eu me formei com as minhas duas sócias, Elaine e Lilian. Nós estudamos juntas e somos sócias até hoje. Então, quando eu me formei, em julho, logo eu fui trabalhar em sindicato, que era o que tinha na época, né? Então, eu trabalhava no sindicato da 1h30 às 5h30, depois das 6 às 9 eu trabalhava em outro sindicato. E aí a Elaine teve uma ideia de montar uma clínica. Naquela época não tinha muita clínica. Naquela época tinha uma clínica ali em frente à churrascaria do Valmor, que era dos nossos professores.
E aí tinham poucas clínicas. E ela resolveu, falou, vamos juntar e vamos montar uma clínica? Vamos. Topei na hora, assim, me chamou, topei na hora. Nem pensei na praticidade da coisa. E ela chamou a Lília e convidou também um outro colega. E nós alugamos uma casa, assim, era um barracão que a mulher alugava para moças, né, universitárias e tal. E nós alugamos, eram 4 salas clínicas, uma sala de espera, um banheiro para atender dentista, funcionário e paciente, uma copa pequenininha e um lugarzinho para pôr os compressores, que era aquele barulhão. E lá nós ficamos 7 anos, e a mulher que alugava para nós, ela dizia, olha, isso aqui, eu não vou vender isso aqui é usufruto meu, tal, tal. E, de repente, um dia ela chegou e falou para nós, vendi. Não. E como a gente, aí nós ficamos, nossa, aquela coisa, né? Aí nós resolvemos olhar, como nós tínhamos direito de compra, mas nós não tínhamos dinheiro, né? Então, nós entramos na justiça para ficar um pouco mais, fomos olhar um lugar para alugar. E achamos, a gente já tinha uma clientelazinha e tal, e aí nós achamos uma casa, que era a Rua 3, que foi a nossa segunda clínica para alugar. Aí o dono da casa falou, não alugo, só vendo. E aí nós fomos atrás de dinheiro para comprar e compramos essa e reformamos essa casa. Aí vem a primeira lição da minha vida, né? É assim, quando ela nos tirou daquele local, eu achei aquilo horrível, porque Tava tudo bem tava estável tudo, né? Eu não lá. estava nem pensando. E eu não choramos, xingamos e tal, mas depois nós percebemos que foi uma grande oportunidade de sair da nossa zona de conforto, de conquistar o que nós nem estávamos pensando em comprar. Compramos, ficamos naquela sede 18 anos e logo que nós compramos, passaram-se uns 6 anos, nós compramos a área que hoje é a nossa clínica. Ficamos com ela 10 anos parada, juntando dinheiro para construir sem financiamento. E nesta atual nós temos 18 anos. Então foi um processo. Naquela época, respondendo a sua pergunta, assim, naquela época nós nos formamos, tudo era muito difícil porque, assim, para você ter uma noção, para você pegar um artigo científico para você ler, você tinha que fazer um pedido na biblioteca, pela Bireme, tinha que ir, demorava 30, 45 dias. Então, assim, era tudo muito difícil. Cursos, não é como hoje, que tem curso online. Você não dá conta. Se você fazer tudo quanto é curso, tem curso até exageradamente demais. É verdade. Não tinha curso. De vez em quando tinha curso. Então, a gente tinha que ir atrás dos cursos. E tinha que estudava em livros e alguns artigos científicos. Hoje, assim, o que eu observo é que assim, o conteúdo... Tem muito conteúdo. Hoje, se alguém não quiser fazer nenhum curso e quiser estudar só o conteúdo que está disponível na internet, é mais difícil, mas ele consegue. Essa é uma diferença mais acessível, né? É até mais gratuito, acessível, né? é mais fácil isso, né? Assim, o importante é que nós não podemos parar, né? Quem para hoje 6 meses está fora, né, do jogo, né? Já passou muita coisa. E algo que eu penso que estava lá e está hoje é uma característica que todos nós que estamos, principalmente na área da saúde, nós precisamos ter, é que é a curiosidade. A curiosidade faz com que a gente busque, né? Faz com que a gente busque. Então, eu que já estou lá na frente, se eu não tiver curiosidade, eu não vou evoluir. É verdade. Você falou aí que eu achei interessante que hoje, né, nós temos a evolução é muito rápida e constante, né? Eu tenho 20 anos de formado, né? Se a gente for pegar o básico da odontologia, tudo bem, a gente segue alguns princípios, mas, por exemplo, na prótese, na dentística, que eu fiz há 20 anos atrás, quando eu formei a especialização, a gente usa muito pouco hoje em dia, né? Preparos, né? Preparos, né? Então, as pessoas que param um pouquinho, igual você falou, 6 meses já tem mudança, já tem novidade, se você não tiver, né? E nessa fase é interessante que na época já foi você já pensava lá na frente, né? Enquanto os dentistas tinham consultórios unitários, particulares ali, né? Fazer uma clínica, já né? pensou em um processo de união, de
empresarização, né? Inclusive, Algo- esse rapaz que montou a clínica conosco, ele não teve uma paciência para esperar, porque tudo é difícil, né? Quando nós começamos, nós atendíamos assim, os funcionários domésticos ali do setor oeste todinho, mas de olho Esse patrão. nas patroas, né? Então, ele não teve muita paciência, foi para o interior. Foi aí que a doutora Marinês Pinheiro Costa, que foi também. E aí a gente foi assim, a doutora Lília fez especialização em odontopediatria, Elaine foi para a França, ficou lá um tempo, voltou na periodontia. E aí também tem uma coisa interessante, quando surgiram os implantes, né? Muitos colegas, eles tinham, assim, muito medo de ir para o implante, porque naquela época eram os implantes agulhados e a taxa de sucesso era muito baixa, né? Muito baixa. Tinha um sucesso, né? De vez em quando a gente pega paciente com 30 anos com um agulhado. Mas era muito baixa. Então, quando você se falava em implante, tinha um Já tinha um certo... receio, né? Um receio, um medo, um Preconceito, preconceito por parte, inclusive, dos pacientes. E os colegas também, às vezes, demoraram mais aí. Então, eu e a Elaine, nós fizemos naquela época, tinha um curso de credenciamento para você, da Nobel, para você poder usar o sistema. E nós fomos para São Paulo, lá com o Sendic, fazer isso. Eu acho que no curso nós tínhamos 3 mulheres, era eu e a Elaine mais o resto tudo homem. E nós fomos para os Estados Unidos, né, naquela época tinha 3 livros escritos sobre implantes. Olha só. Então, assim, era tudo muito difícil, Muito era precário ainda, né? zunhado mesmo. O início da coisa mesmo. É. E muitos colegas não tiveram, assim, o olho, porque eu penso assim, você tem que ter uma visão para ver o que de novo está acontecendo na ciência e ficar atento, né? A curiosidade, a atenção com aquilo, para você começar mais cedo, talvez no seu primeiro, mas também no seu último, né? Isso É uma boa não situação. perder o timing da coisa, Não né? perder o time e não ficar para trás naquilo, ficar sempre assim, porque eu não faço, aquilo é ruim, porque eu não faço, isso aí não funciona, falando mal da técnica e tal. A gente vê muito isso, sim. né? Então a gente tem que estar atento a às inovações, né? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem falar, tem isso aqui novo e tal, tá rolando. Fala, vamos ver o que é. Tem muita gente que já quer falar, não dá certo, não funciona. Vamos ver o que é. A gente estava até conversando aqui antes, né, sobre a questão do scanner, né? Você falando que a princípio falou, não, aí você falou, gente, deixa eu pensar sobre isso, vamos ver melhor. Sim. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, tem muita gente que tem essa atitude. Eu não faço, logo não é bom. Quase como uma defesa da insegurança. Eu não tenho esse equipamento porque Então, por algum motivo eu Não não é posso acessível ter, para mim no momento, e aí então então ele vou não... falar mal dele e tal. Exatamente, é. Igual quando a gente não tinha o laser, teve 1 ou 2 pacientes que veio me perguntar. Falei, não, é excelente, Ótimo. mas a gente não tem. Mas é o padrão ouro, né? Para remoção. Então. Agora, e é um tiro no pé. Aí você fala mal daquilo, Depois você tem. o negócio, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com técnicas e tecnologias, né? Pra gente saber reconhecer, não, isso aqui realmente eu não conheço, não sei se é bom ou ruim. Cara, eu ouvi falar, né? é bem novo e tal, e enfim, né? E assim, eu vejo que isso é muito comum, não só na odontologia, mas vários colégios, várias profissões, de achar que às vezes falar algo ruim de um produto, até mesmo de um outro colega, né? Vai favorecer ele. Isso é muito ruim. Eu falo sempre para os meus alunos, falo assim, olha, não existe concorrência. O Eduardo, com a voz dele, com esse cabelo, com essa mão, o jeito que ele encosta no paciente, é único. Não tem. Se você tiver um irmão gêmeo e botar pra fazer odontologia, vai ser diferente de você. Então não tem concorrência. Porque a consulta que a Fernanda faz é só ela que dá conta de fazer. Não tem outra pessoa. Entendeu? Pode modelar, fazer parecido, mas é único. O nosso produto é único, porque é um serviço que a gente presta para as pessoas. O paciente vai se atrair com um perfil. Justamente. Né? Então você não tem que falar do outro para você ser bom. Você não tem que falar que algo não funciona porque você não tem. Porque é igual você falou, daqui a pouco você fala, nossa, isso aí virou, deu certo, eu vou ter que ter. E aí, que cara que você fica com o seu paciente, né? Como que você justifica isso? Como é que você vai justificar? E eu acho que desse resumo que nós estamos fazendo aqui, eu acho que vale um insight aí para quem está assistindo e que é novo na profissão, né? Em relação à escolha da especialidade, né? Isso que você falou. Às vezes, não ir muito afoito, porque hoje o que dá dinheiro, o que é rentável é harmonização, é lente de porcelana, e ele entra nesse mercado pura e simplesmente pelo fato de
estar pensando pelo lado financeiro, né? E às vezes ele se frustra lá na frente, né? Então, entender um pouco do mercado, ter um pensamento um pouco mais abrangente em relação à profissão, ao que ele pode fazer de melhor para o outro, né? Para o paciente, para depois escolher uma especialidade, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Você acha que você fala no seu livro lá sobre a pessoa esperar um tempo para fazer, Exatamente, né? Sim, É uma sim. das... No livro, eu procurei fazer assim, um caminho para quem acabou de Vou formar. mostrar o livro aqui para quem Pela- está assistindo. Pela experiência, assim, eu quis fazer um caminho, né? Assim, entrei na faculdade, o que que eu faço, né? Porque o aluno fica muito perdido. Então, assim, eu vou colocando vários passos, né? Então, assim, coisas simples, coisas básicas, né? Por exemplo, estudar, é época de estudar. Talvez, quando ele se formar e tiver que trabalhar, ele não vai ter nem o tempo que ele precisa para estudar. Exatamente. Então, ele tem que focar em se transformar num bom clínico, porque se você for lá na universidade, no objetivo da formação do cirurgião dentista é que ele tem que se tornar um bom clínico geral. É uma formação. Perfeito. Eu não estou lá para ensinar, né, especialidade para ninguém. É um bom clínico geral. Então, eu vou falando assim vários passos para o aluno e depois me formei, né? Qual caminho trilhar? Que é outra coisa que o aluno tem muita dificuldade, né? Primeiro eles chegam para mim como professora, qual que é a melhor especialidade? Aí eu adoro quando me pergunta isso, que eu falo, vem cá, senta, você perguntou, agora vai ter que escutar uma meia horinha aqui, né? Aí eu falo para ele, olha, eu sei direitinho qual que é a melhor especialidade. Melhor especialidade é saber fazer. Então, pensa nisso. Aí falo também daquela coisa das 10.000 horas. Para a gente se tornar um expert em algo, você tem que ter 10.000 horas, né? Se você for olhar a história dessas 10.000 horas, tá no livro que eu fui atrás, é uma pesquisa que eles fizeram com músicos. Sim. Um músico que treina 2 horas, 4 horas, 8 horas ao longo de 20 anos. Quem que se tornou um expert? É a mesma coisa para qualquer profissão. E a nossa profissão ainda tem uma característica que ela é muito manual. Então, não adianta, você pode ser excelente, aprender, saber tudo na ponta da língua. Mas se você não treinar, não sentar no mocho, treinar nos modelos, nos manequins, como foi feito, sábado, domingo, feriado, montar um laboratório lá em casa, aquela barulheira, mexendo e tudo, e treinar. Né? E eu falava, você vai fazer não vai ficar bom, vai fazer o 5º, não vai ficar bom, o 10º vai ficar ótimo, aí o 11º vai ficar ruim, aí faz 20. Quando você fizer uns 250, você está regular. Não é para te desanimar que eu falo isso, é para te animar. Porque não é verdade? Eu, com 43 anos, às vezes eu faço uma classe 2, quando eu termino, ela ficou sem ponto de contato, porque é uma coisa dificílima de fazer, na minha opinião. Ponto de contato para qualquer material eu acho difícil. Aí, o que eu vou... pode acontecer isso comigo, mas o mais importante é eu identificar o eu e refazer. Não precisa nem refazer naquela sessão. Na outra, o paciente vem, eu falo para ele, não, eu quero melhorar isso aqui. Você melhora a sua imagem com o paciente, porque você diz para ele, não, eu sou super detalhista e eu quero melhorar isso aqui. E você melhora e ele acha ótimo, né? Exato. E a outra coisa é que ele sai da faculdade, eu converso muito, né, gente? Não, Ele tá ótimo. Ele sai da faculdade, então tem 2 perfis de aluno. O aluno que estudou bem, fez estágio, acompanhou alguém, achou o mentor, né? Porque todos nós temos mentores e todos nós precisamos de um mentor. Na profissão, na vida, na religião, a gente precisa de ter mentor, né? Então, se ele achou isso na faculdade e ele fez cursos de extensão, estudou, talvez ele esteja preparado para sair e fazer uma especialidade. Mas aquele que está perdido, trabalhou pouco, estudou pouco, não teve um mentor, não fez estágio, ele forma e vai trabalhar um tempo. Daí ele vai escolher a profissão. E aí lá no livro também eu faço também um caminho para a profissão, né? Primeira coisa,
para escolher o que você quer. O que você precisa? Conhecer a si mesmo. O que é que eu quero? Como eu estou hoje? Para ver aonde eu quero chegar, né? E aí tem os passos, não é assim, né? Vamos de qualquer Então, jeito. assim, então, por exemplo, eu dou um exemplo assim, por exemplo, eu quero ser um grande administrador de cursos no Brasil inteiro, né? Eu vou me qualificar para isso, mas eu não gosto de viajar, Então, eu sou mais acomodado, não vai dar certo. Exatamente. Eu quero ser um professor, então eu tenho que ir para o lado da academia, mestrado, doutorado. Eu não gosto de dar aula, não quero aparecer. Aí você já está com um perfil mais clínico. E tem também o perfil do gestor, né? Hoje tem tantas oportunidades, né, para os alunos, tanta coisa surgindo, né? Tanta nicho de mercado. Hoje, por exemplo, eu vejo um nicho. Eu falava ontem com um aluno meu. Existe um nicho de mercado no Brasil que é técnico em prótese, e principalmente na área digital, nós estamos com falta disso, sim. né? E quando era analógico, nós já tínhamos falta, e continuamos com falta. E o aluno, ele parece que ele não quer ir para esse lado, talvez por preconceito, não sei. Não quer ir para esse lado, mas é um nicho de mercado. Que o aluno que gosta dessa área, ele enxergar isso. tem que pensar. Até você está falando, foi um fato interessante. Eu estava falando ontem com um ceramista, um técnico, né, dono de laboratório. Eu pedi para ele fazer para mim uma mudança lá no modelinho para a gente fazer para um curso. E ele falou: Alisson, eu tô sem cadista aqui no laboratório, eu tô sofrendo com isso, né? Já tem uma semana que a gente tá sem o cadista e eu não consigo encontrar. Olha aí. Você vê um nicho de mercado que é muito interessante, a pessoa pode trabalhar de casa, né? Inclusive o dentista pode ser um cadista. Rentável, né? Porque ele entende de dente e ele De pode biologia, entender aí do Parte digital, clínica da também. parte do computador, de fazer os projetos e tal, e rentável, né? Muito rentável, muito. Então são áreas muito específicas e que têm um nicho de mercado muito grande. Você falava aí, Fernanda, da faculdade, né? Do aluno surfar em todas as áreas da faculdade. Eu, quando eu me formei, eu tive meio que esse sentimento assim, falando, nossa, o professor tal vai ficar com raiva de mim. Porque assim, tem certos professores que vê que você está te dedicando e abre as portas. Não, vai lá no meu curso, eu vou ministrar uma aula em tal lugar, vai lá. E eu abraçava todas. E aí eu falava, nossa, o professor vai pensar que eu vou virar endodontista. Nossa, o outro vai pensar que eu quero fazer implante. E quando eu me formei, eu falei, nossa, gente, aí o pessoal escolhendo fazer mestrado disso, daquilo. E algumas áreas eu não fui pra lá e eu falava, será que o professor vai ficar com raiva de mim? Porque eu suguei todas as oportunidades, ele investiu em mim e eu não fui pra aquela área. Mas é porque eu acho que na faculdade tem que ser isso. Você tem que aproveitar tudo. Por isso que eu falo pra várias pessoas, eu falo, gente, não importa a área da odontologia que você for fazer, você tem que entender de tudo na odontologia. Ah, eu só faço lente. Mas peraí, você não sabe indicar um canal, você não sabe indicar uma reconstrução, não sabe indicar uma resina, não sabe indicar nem uma profilaxia às vezes. Então, assim, você tem que entender de tudo. Você não precisa fazer de tudo, mas você tem que entender de tudo. Sim. Porque você vai meio que coordenar o seu paciente. E ele vai chegar com todas as necessidades. Com todas as necessidades. Vai chegar só com aquilo que você faz. Né? E depois que você forma também, é aquilo que você falou. Não para de estudar. Eu acho que quem é professor já sabe disso. Porque pra você transbordar para outras pessoas, tem que estar cheio. Se esse copo estiver vazio aqui, como é que eu vou derramar para outras pessoas? Vou segurar aqui. Então, e é até legal. Quando você enche, derrama, você vai transbordar para os alunos e tudo. Eu lembro de uma frase, você não vai lembrar disso não, mas eu lembro claramente da Fernanda lá professora Fernanda, acho que no meu 5º ano, eu fui moldar uma paciente, deu errado, ela molda de novo, eu fui lá e moldei de novo, aí ela falou, não, vamos moldar de novo, eu falei, professora, eu já moldei 2 vezes, aí ela me chamou num canto, senta que lá vem, vai escutar agora. Aí ela me chamou no canto e falou assim, olha, eu tenho 30 anos de formado. Eu conto isso para meus pacientes. Quando eu vou repetir algo, eu falo, eu lembro de uma professora minha que ela falou que ela tinha 30 anos de formado e ela repetia até hoje. E ela falou assim, até hoje eu repito moldagem no meu consultório. Porque repetir moldagem não é porque é ruim, é porque você tá querendo fazer bem feito. E eu penso comigo, ela falou de jeito. E eu penso comigo, o dia que eu parar de repetir moldagem, não, eu já acostumei a fazer de mais ou menos. Então, virei o dentista mais ou menos. Eu não lembro disso, não. É porque ela deve ter falado isso para muitos alunos, né? E eu guardei essa história. Falei, professor, então vamos lá comigo moldar. E a gente moldou a 3ª vez e deu certo o paciente, ó. Então, assim, essa coisa de você buscar sempre tá evoluindo, tá crescendo, né? E até dentro da odontologia hoje não tem só esse negócio técnico, né? Eu falo muito para as pessoas, para os dentistas nossos, falo, gente, qualidade técnica não é diferencial.
Isso é uma obrigação. Se eu for num dentista, num médico, ele falar assim, olha, eu sou muito bom, porque eu tenho um curso tal, não sei o que, eu falo, uai, eu já presumia que isso era, tipo, tinha que ter isso, né? Agora, o que é seu diferencial, né? Aí tem que ter outras coisas, às vezes uma experiência que ele tem na clínica da pessoa, né? Uma forma de atendimento e tal, mas a qualidade técnica é obrigação, é obrigação. Pode- E aí, uma coisa que eu também falo muito é assim, o paciente, quando ele nos procura, ele tem esperança. É. Ele tem esperança de você resolver o problema dele, seja funcional, seja um desconforto, seja uma dor, seja estético, não interessa. Ele vai lá no consultório doutorário porque ele tem uma esperança que ele vai resolver o problema dele. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E outra coisa, em tempos que as pessoas não querem escutar, já quer pegar e fazer e receber o cheque pronto, você tem que ouvir o paciente. Você tem que desenvolver isso é super Habilidade de importante. escutar. Gastar tempo ali, não é gastar tempo, é investir tempo naquele detalhe importante, até para você saber que tipo de plano de tratamento você vai fazer para aquele perfil psicológico. Exatamente. Isso é muito importante. Show. Eduardo, e você vendo aí, né, não só a mãe Fernanda, mas a professora Fernanda na faculdade, quando é que foi que despertou, assim, essa paixão? Não, vou trilhar por essa área, vou fazer o mestrado, que eu gosto de ensinar, eu quero ir para esse lado da prótese e tal. Conta um pouquinho, quando é que veio isso? Ou isso aí já foi meio que inculcado desde de novinho? Como é que é? Me conta aí. Então, Foi assim, implantado o chip. Já foi um chip lá desde criancinha. talvez foi de forma indireta, né? Eu nem tava sabendo, né? Então, cara, na verdade lá em casa sempre foi muito aberto, assim, nunca teve uma influência, seja dentista, seja isso, seja... Meu irmão é engenheiro, né, civil. Inclusive, ele até já tá atuando em outra área agora, né? Mas, assim, sempre foi aberto. Mas desde de ensino fundamental, essa parte de biologia me agradava. Tudo que era biologia, estudar corpo humano, como funcionava, eu gostava muito. Aí, meu pai é médico, e a gente tem aquela, né, meu pai, meu herói. E aí eu falava, eu quero ser médico, quero ser médico. E aí, primeiro ano, estudei no WR ainda, que é medicina Só lá, só medicina. medicina. Tá, estudei como se fosse pra medicina. E aí comecei a botar a cabeça pra pensar, né? Falei, cara, será que é isso que eu quero mesmo? O povo morre, né? Você faz uma cirurgia, a pessoa morre. Eu não vou saber lidar com isso, não sei o quê. E minha mãe tem essa história maravilhosa da odontologia que a gente acompanhou lá em casa desde menino, né? Eu ia lá essa segunda clínica, né, dela, que elas compraram, era atravessava a rua do nosso prédio. Então, vivia lá na recepção, comia um pãozinho com manteiga lá, que as funcionárias sempre fazia, né? Pra mim eu achava bom demais. Então, sempre vivia aquilo, ela sempre contava tantas histórias bacanas de pacientes que viravam amigos, de famílias que ela atendia. Era tantas histórias, né? Todo dia ela não conversa muito. Então, isso sempre ficou e eu comecei a pensar. E no ensino médio eu ficava... O WR era ali perto da clínica nova, já estava na clínica nova. Então eu saía e eu ia lá, ficava no escritório dela estudando, ou no auditório lá da clínica estudando. E aí eu comecei a observar, né, aquela alegria, o paciente saía, minha mãe conversando e tal. Eu falei, cara, que legal isso, né? Você criar amizade, você... Conexão. Você fazer a pessoa mais feliz, né? Sorriso e tudo mais. E eu sempre, talvez por ter minha mãe dentista, o sorriso foi sempre uma coisa que eu notei nas pessoas, desde menino, né? As minhas namoradinhas, eu ficava vendo se Deixa tinha um tá sorriso feio, deixa bonito, bonito. né? E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, odontologia, o povo não vai morrer, é da área da saúde, acho que eu vou gostar. Foi mais ou menos assim, né? Que foi a escolha. A gente escolhe muito novo, né? E aí entrei na faculdade, até o segundo ano eu ainda tinha dúvida, porque estudava pra caramba, gostava muito, então, na anatomia geral eu achava muito legal tudo, né? E os primeiros 2 anos é muito básicos, né? São muito básicos, então eu ainda tinha dúvida, falei, cara, será que é isso pra mim mesmo? E eu também tinha, assim, a percepção naquele momento que a habilidade manual ou você tem ou não, era dom. Tipo, você Era nasce dom. com isso, ou É. então esquece. E aí nas primeiras pré-clínicas, tudo que eu fazia eu não gostava. Tudo que eu fazia eu não saía satisfeito. Se tava bom, eu não sei. Na minha memória não tava bom, entendeu? E aí eu conversava isso com minha mãe falava, não, isso é prática. Isso não é dom. Também quando eu comecei a falar, não, minha mãe tá falando isso só pra me agradar, só pra me agradar. Pra me desanimar, desistir. E aí quando eu comecei na clínica, aí persisti muito, minha mãe me ajudou, foi muito forte nisso, né, de
de não fazer esse meu ânimo abaixar. E outra, imagina, ser filho da Fernanda, a pressão de você ser bom, né? A história dela, tudo que ela conquistou. Fala, cara, eu tenho que ser pelo menos um pouco disso, né? Então, no primeiro e segundo ano, essa dificuldade de lidar com isso, né? E não satisfeito com meus resultados. Aí no terceiro ano, começou a atender paciente. Lá pro meio, eu comecei a fazer algumas coisas que eu falei, gostei. Essa aqui eu gostei. Legal. Essa aqui ficou bem feitinha. Acho que minha mãe pode ter razão. Acho que é prática. É habilidade. Você vai melhorando. E quando comecei a prótese também, eu lembro quando comecei a prótese total, que aí eu vi assim, eu falei, cara, é isso. Porque até aquele momento a gente vê coisinhas básicas, dentística, restauração pequena. Então Bem quando eu vi a pontual. prótese, eu falei, cara, Já é uma transformação do paciente, é né? isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí também nesse momento comecei a acompanhar mais, né, a minha mãe no consultório, ver ela fazer, e aí isso tudo me motivou mais, né. E aí, na faculdade, eu tinha essa identificação maior com prótese, com dentística, mas não fiz só isso, fiz tudo quanto é coisa, né, igual esse sentido de formação integral, né, da gente formar um bom dentista, até aconselhado muito pela minha mãe, né, ela fala, não, você tem que fazer tudo, né, claro, fiz monitoria de prótese, que era o que mais me atraía, mas busquei, assim, absorver tudo que eu tinha nas outras áreas, que eu pensava, né, pra mim, assim, depois que eu formar, o natural é que eu vou atuar talvez na área que eu mais gosto, tem mais facilidade. Então, deixa eu aproveitar para fazer tudo que eu posso fazer de endo, de cirurgia. Tudo aqui. Porque depois que eu formar, talvez eu não vou fazer mais, né? Ainda mais no contexto que eu tinha a Vitae, que já tinha profissionais nessas outras áreas, né? Então, é muito improvável que eu fosse atuar nessas outras áreas. Então, enfim, minha escolha da área foi mais ou menos dessa forma, né? Eu já gostava mesmo e essa influência com certeza E você ajudou pegava muito. esse aval com a sua mãe, tô pensando em fazer isso e tal, sempre consultando ali, ou você já fala, mãe, tô decidida, é Eu isso? vou contar umas coisinhas aqui, Ó. viu, Eduardo? Não, assim, cara, sempre, né, conversar. Minha mãe, cara, eu tô vendo ela falar, eu falo, cara, que privilégio, né? Que privilégio ter uma mãe assim e não só por ser uma boa profissional. A gente tem um monte de bons profissionais que têm filhos dentistas, mas é professora. Então ela me ensinou, me estimulou. Tem isso. Isso tá no sangue Esse dela. dom de ensinar. Qualquer 10 minutos que ela tem, ela te ensina Te uma coisa. ensina algo, né? Ó, tá um aluno ligando aí, querendo que ela dá uma... Desliga. Só diminui aí. Não perde a oportunidade de ensinar. Então, assim, ela foi um fio condutor para me direcionar no caminho. E eu tive a sabedoria também de escutar. Não tive assim, ai, minha mãe, não, minha mãe não sei o que. Não, eu só... É. E a partir de um momento, até um certo ponto na faculdade, era, vamos dizer assim, um peso. Eu preocupava muito com, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser tão bom quanto ela? E aí eu lembro, assim, não lembro quando que foi, mas eu acho que lá pro meio mesmo do curso, no terceiro ano, e até umas coisas que ela falou. Ela falou, Eduardo, você pode levar isso de duas formas, né? É um peso, não sei o que, ou é uma oportunidade. É uma oportunidade de você, né, pular etapas, de você andar mais rápido. Ela ser uma né? escada pra você, né? Você já... Ó, isso aqui eu já vou te ensinar. E você outra já... coisa que ela falou também, que eu nunca esqueci, você poderia ter uma mãe que é uma péssima dentista, É, né, tem isso que também. que não é boa com os pacientes, tá. Tem pessoas que é assim, é mais pesado. Aí eu falei, não, é verdade. Imagina se ela fosse... Eu ia querer, fosse então, uma que ela fosse... referência, né, pra você. não fosse ruim, por exemplo. Eu queria que ela fosse ruim. Não, tem que agradecer que ela é boa. Só né? vai te puxar pra cima, né? Aí... Legal. Agora- E durante a faculdade, então, ela ia me falando. Ela identificou que eu Existe. tinha... O curso da, Ela fala, você tem que fazer esse primeiro curso ano, aqui. O curso da Tininha Gomes, ele estava no primeiro ano. De Eu falei, vai fazer o curso da seroplastia. Tininha. Ah, mas eu não sei nada disso, você está no primeiro ano. Eu falei, mas vai fazer exatamente, porque você não sabe nada. Vai chegar lá, vai entender que você não sabe nada, você precisa saber. Aí foi. Depois, quando ele estava no quinto ano, ela veio dar o curso, ele fez novamente. Já foi outra Foi visão. né? outra visão. Foi outra visão. Teve também um episódio que eu achei bem interessante, que ele tinha uma namoradinha lá em Rio Verde, e aí ele queria ir nas férias, tô cansado, quero ir para lá, ela me chamou para ir e tal. Eu falei, vai, não tem problema não, pode ir, só que tem uma condição.
o dia inteiro lá no laboratório do Vilmar e à noite namora. Só vai se for nessa condição. E ele, o que eu vou fazer no laboratório? Não sei nada. Sem nada e primeiro tal. Lá em Rio Verde, vou Primeiro chegar lá. Aí foi, voltou encantado com a parte laboratorial, foi importante. Quando ele foi ver a parte de cerâmica, ele já tinha noção, Noção. né? Então, assim, muita coisa eu falei para ele, porque no início eu também fiquei, assim, preocupado, porque ele não me falou que ia fazer odontologia. Ele falou assim, ó, eu inscrevi para Pra odonto. odontologia. Aí, depois que ele passou, eu falei, você vai ter que ser bom nisso, porque você Eu vai... não vou aceitar mais ou menos, não. Você vai ter que estudar na minha cartilha, tá? Aí eu tinha visto, presenciado muitos alunos, e a gente presencia, você deve ter presenciado isso, alunos que desistem da odontologia, às Minha vezes turma no meio teve. do curso, Sim. depois, né, que vê as dificuldades que tem. Às vezes, filho de dentistas. E então eu fiquei assim pensando nisso e analisei. Eu sou propositiva, assim, sou da prática, sou muito prática. Eu falei, eu vou ser a mentora dele e eu vou educar o Eduardo na odontologia como eu o eduquei para a vida. Pensei exatamente nisso e tracei assim um projeto na minha mente. Até baseado no PBL, né? Que você vê a experiência, depois você estuda, que eu acho que isso é muito interessante. Sim. Então, ele foi para a clínica no início para ver essa parte de contabilidade. Nossa, mas é energia, isso tudo, Desde o gasta primeiro isso ano de tudo e tal. faculdade eu ia lá. Foi para o CME aprender, foi aprender a limpar consultório, escutar como que é que a doutora Fernanda faz com os pacientes, como ela conversa, como ela recebe, e começou depois, à medida que foi entrando na prática, foi assim, vendo eu trabalhar, e a gente levava, né, dentes para casa, fotopolimerizador para ensinar, e ele montou um laboratóriozinho lá, que o pai dele, 11 horas da noite, às vezes ele estava lá, o pai dele zangando e tal. E assim, é um processo. Depois, quando ele foi fazer a mestrado e doutorado, eu falei para ele fazer em Goiânia, que ele já poderia estar trabalhando. E ele falou, não, eu quero fazer na Unicamp. Então, assim, às vezes as pessoas acham que o Eduardo, é lógico que ele ouviu muito do que eu falei, mas assim, ele tem a vida decisão própria dele. dele. Aí ele foi, né? Tanto é que quando alguma coisa, ele ficava contrariado com alguma coisa, eu falei, não reclama, você, opção sua. Opção sua. Escolha sua. Foi a escolha sua, foi como eu os criei, meus 2 filhos, né? Toda ação tem uma consequência e você tem que assumir sua consequência, independente de qualquer coisa. Mas assim, é uma relação, eu acho que para mim, talvez foi um ganho muito grande, porque a experiência ligada com a modernidade, com a tecnologia, com novas ideias, né? Tanto dele como da doutora Paula, né? Que hoje é minha nora. Assim, isso para mim, imagino o tanto que eu ganhei com isso. Se eles ganham com a minha experiência, o tanto que eu ganhei com isso, né? Porque hoje eu desenvolvo muita coisa que eu dependo deles. Porque eles têm muito mais Já traz com mais drive, né, facilidade, nessa né? parte de tecnologia. Eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Assim, sempre pensei nisso. Por exemplo, fotografia, que é a sua área. Lá atrás, a gente já tinha máquina, mas eu sempre detestei fotografar. Eu arranjava quem fotografava para mim. E o dentista, às vezes, nem sabia muito bem, mas ele ia lá fotografar, né? E hoje, então, assim, eu usava fotografia, mas não era eu que fotografava. Ah. Mas não tem problema, né? Se você não sabe, você arranja quem faça alguém que para faz, você, né? exatamente, Que faz bem. Inclusive, eu encontramos, né, Eduardo, lá na Unicamp. Você Foi. lembra que estava no mestrado? Eu fui lá dar aula pra Foi. turma de prótese. Foi massa. Ó o Goiânia aqui, né? É. Foi muito legal, muito legal. Show de bola. Ó, queria falar um pouquinho com vocês também, um tema bastante interessante que eu vejo, assim, até pela questão da Vita, que é uma clínica hoje enorme aqui em Goiânia, bastante referência, né? É multidisciplinar e tudo. E o Alisson tem falado muito nisso nos últimos dias, que hoje, como a gente falou que habilidade técnica é uma obrigação, né, de todo profissional. Então, isso aí não é diferencial. E eu vejo hoje o diferencial é o quê? É a experiência do cliente. A experiência com você. Na forma de pagar, na forma que você atende, na forma de você lidar, de você tratar ele, né, na conexão que você cria com ele. E eu queria saber de vocês como que é isso lá na Clínica Vita. Lá são 3 donas, né?
eu acho que cada um tem autonomia para fazer seus tratamentos da forma como entender, mas eu imagino que existe uma cultura da clínica. Fala um pouquinho disso, como que é, e acho que a Fernanda pode falar, depois o Eduardo complementa aí, ó, a gente chegou agora nos últimos anos e a gente incrementou algumas ideias, tal, que até a Fernanda acabou de falar que vocês, né, já ajuda muito na questão do digital, tal, então me fala um pouquinho disso aí, como que funciona. Então, a parte de gestão e administração é super importante. Quando nós fomos mudar da segunda clínica para a terceira, nós contratamos a Rose, da IAP. E aí ela nos deu assim uma ajuda, porque imagina, sair de uma clínica de 300 e poucos metros para ir para uma clínica de 1.500 metros. E assim, era uma coisa inimaginável. E ela foi nos preparando, fizemos 5S, ela foi mostrando assim, a questão de atribuições, a parte de assim, fazer a atribuição de cada funcionário, qual que é essa atribuição, escrever junto com o funcionário. Lá atrás ela nos ajudou nisso. Quando nós fomos para a clínica, nós arranjamos uma gerente, foi um caos. Vocês têm uma noção, nos primeiros meses nós ficamos sem água porque a pessoa não pagou a conta. Nossa. Então, assim, mas era um caos mesmo, que a gente ficou meio perdida, né? Gastamos muito e precisava trabalhar e a gente não... Aí nós contratamos uma consultoria e fizemos uma coisa que foi super importante, não sei, acho que hoje nem é tão em voga, mas que na época foi tão importante, que foi a ISO 9000. E aí, na ISO 9000, nós determinamos alguns processos e tem coisas que de lá até hoje a gente utiliza, que são os POPs, que é o procedimento operacional padrão. Então, hoje a clínica tem, por exemplo, um POP, vou dar um exemplo aqui, um POP de atendimento do paciente. Então, tem a parte do dentista, do cirurgião dentista, e a parte da ASB. O que o cirurgião dentista faz, o que a ASB faz? Isso tem para resina, para cimentão provisório. Como que é a bandeja? Tem a foto da bandeja. Então, assim, é mais fácil você treinar novos funcionários. E o funcionário também que está com você, ele aprende também a técnica. Porque às vezes chegam as ASBs na nossa clínica, a gente observa assim, que elas estão treinadas mais para aspirar saliva, porque o dentista não confia nelas. E a gente tem uma cultura de que a ASB, por exemplo, uma cimentação de porcelana, elas sabem os passos todinho. Então, se você até estiver esquecendo alguma coisa... Ó, doutora, aqui. Falta isso. Então, e a gente faz, inclusive, um checklist com todos os passos para cada dente, para não esquecer, porque são muitos detalhes, né, ali. Então, a gente instituiu isso lá atrás, em 2007, os procedimentos operacionais padrão. Quando assim, tem um erro, a gente tem como que fala aquele papel lá das... as melhorias. Oportunidade de melhorias. Então, assim, a oportunidade de melhoria é uma coisa simples, né? Então, houve um erro, né? Por exemplo, a secretária colocou um paciente na agenda e não confirmou. Um erro, pode acontecer. Então, a oportunidade de melhoria é assim, quem fez e o que fez. Resumido, sem muita história. Quem fez? A ASB, a secretária não confirmou e tá. Aí a gente vai, senta como nós estamos aqui e vamos estudar por que ocorreu o problema, qual a solução. Aí ela assina, a gente assina e aquilo vai ficando ali numa documentado. Porque assim, quando você só chama atenção, aquilo passa, né? Então, a oportunidade de melhoria nós começamos lá atrás também. E depois disso, nós já fizemos mais umas 2 consultorias. A gente sempre está fazendo consultoria e pegando assim, agora mesmo nós estamos mudando um processo de relacionamento com os nossos cirurgiões dentistas. Os cirurgiões dentistas, nós somos 13 pessoas hoje na Vitae. E todos eles têm mestrado, doutorado, especialização, estão envolvidos. Essa é uma característica assim, da clínica, né? Ter pessoas competentes e comprometidas com o estudo, não só com o estudo, com o atendimento do paciente. Assim, hoje a gente se fala muito nisso, né? De acolher, de receber o paciente. Lá atrás não se falava nisso, mas a gente, até por intuição, a gente criou um jeito de atender o paciente, ir lá, pegar o paciente, voltar, abraçar o paciente. Aí a gente tem famílias que a gente atende a 4ª geração, né? Então, assim, isso é muito grande, isso é muito valioso. Eu dou um maior valor nisso.
A gente não faz nada sozinho, né? A gente certeza. precisa, vocês estão juntos aí, juntando forças para fazer algo, nos convidou para, né? É um conjunto. E eu não fiz sozinha isso. Eu tenho muita gratidão pelas minhas 2 sócias, que são minhas irmãs. É muito difícil você trazer uma sociedade tantos tempo, anos, né? É verdade. né? E muita gratidão também pelos dentistas que lá estão, né? Pelos funcionários. Então, assim, é tudo um conjunto de coisas, né? Assim, mas, assim, tem a experiência do paciente, né? Que fala-se muito nisso, né? Da experiência. Esta é muito importante. Mas temos que desenvolver em nós uma vontade, assim, genuína, criar um sentimento mesmo, assim, de atender bem o paciente, de gostar, de fazer a diferença, não ficar só assim como um clichê, como uma coisa teórica, sabe? Assim, eu quero fazer alguma coisa, por quê? Eu falo muito assim, quando você tem na cadeira um paciente que não vai te pagar, por exemplo, um paciente, um parente, uma pessoa que você resolveu fazer sem pagar, você vai fazer diferente? Você vai atender diferente? Não, você vai atender igual, não interessa. A relação financeira é outra coisa que você tem que desenvolver bem, né? Sabe? Tem a ver com a paixão também, né, Fernanda? Se você é apaixonado no que você faz, não tem como você... esse aqui tá pagando, esse não tá pagando. Você nem lembra disso, na verdade. Na hora que você tá executando lá, é lógico, tem a parte comercial, que a gente vive disso, formação né? de preço, que é super importante, que o dentista tem que saber fazer, que eu acho assim... Quando eu comecei lá atrás, era assim, por exemplo, se o laboratório cobrasse R$500 alguma coisa, eu cobrava 500. Então, eu cobrava 1.000, né? 500. Dobra o que o laboratório cobra. Aí entrou o meu mentor, que hoje tem 82 anos, pus até uma foto dele no livro, que eu tenho muita gratidão, aprendi muita coisa. Uma das coisas que ele me ensinou lá atrás foi a cobrar. Ele disse, olha, a parte laboratorial, no mínimo, você tem que cobrar 4 vezes o laboratório, no mínimo. Senão você vai ter prejuízo. Então, assim, são coisas importantes, são detalhes importantes. Com ele eu aprendi muita coisa, a cuidar do paciente, aprendi técnica, assim, a valorizar um bom técnico em prótese. Eu não tinha nem dinheiro, nem paciente para fazer uma coroa, na época era o melhor protético, que era o seu Augusto. Eu pagava bem o protético, porque eu estava aprendendo. Eu chegava lá com meus preparos e falava, tô horrível, Fernando, protético. Falava, tô horrível, reprepara. Eu ia lá, repreparava, levava para o meu mentor, tá bom, Fernando, você tem que fazer isso aqui e tal. Eu chegava com o paciente e falava, olha, eu vou precisar melhorar isso aqui, porque eu acho que vai ficar melhor, né, e tal. E contornava lá, mas moldava de novo. Então, isso você vai, assim, é muito bom, né? E o que eu acho mais importante, nós falamos de inspiração. Esse meu mentor, ele tinha 40 pacientes na fila de espera para tratar com ele. Olha só. Na década de 80. Era desses grandes empresários. E eu vi aquilo e aquilo me inspirou. Falei, um dia eu vou ter... Então a gente tem que criar esse sonho. O sonho é importante, né? Então a gente estava falando que a pessoa larga a odontologia, né? Por que eu larguei meu sonho? Por que eu abdiquei daquele sonho que eu tive, né? Lá atrás? Por quê? Né? O que fez isso, né? Então, assim, tem coisas que são coisas comuns que a gente escuta muito, mas que são a realidade, né? O foco naquilo que você quer. Eu vou fazer isso, eu vou focar nisso. O treinamento, repetição, a constância, são coisas super importantes. Então, nossa profissão ela é incompatível com a vida desregrada, gente. É verdade. Não tem como você ficar em noitadas e no outro dia atender paciente. Você fez uma escolha por odontologia, né? Então, assim, você precisa se preparar, né, fisicamente, fazer exercício, senão você não aguenta trabalhar muito tempo. Esses dias eu falei isso até para uma SB lá no consultório. Chegou com uma unha lá desse tamanho. Eu falei, olha, você escolheu ser SB? Não, então você tem o curso, você fez, não é compatível ficar a unha desse tamanho. Porque não tem como, você não tem como pegar as costas que é pequenininha. Como é que você pega uma cunha com essa unha de gato desse tamanho? Então você precisa arrumar, você prefere a unha, então você precisa arrumar uma outra profissão, porque a odontologia não dá. Então tem coisas que você vai ter que abdicar porque a sua profissão exige, é o que você escolheu, ou então você tem que escolher outra coisa, né?
Então não tem jeito. Conta, Eduardo, dessa experiência aí de entrar nessa clínica e poder não se sentir só mais um lá, mas agregar e tudo. Tem que levar isso com essa motivação, né? É a forma como eu levei e levo até hoje, né? Tentar agregar, trazer algo de novo, né? Enfim. E eu acho que a gente tem que tentar encontrar esse seu caminho, né? Então, não é só copiar. Então, sei lá, para quem é filho de dentista ou para quem tem um mentor, se você só copiar o caminho dele, você não vai dar, não é assim. Você tem que achar o seu, né? Então, foi assim o meu raciocínio, né? Decidi fazer uma mestrado porque eu queria, pesquisei muito aonde, fui lá fazer. Então, fui trilhando meu caminho. Então, é parecido, é na mesma área, mas é diferente, né? Cada um tem o seu. E aí, assim, você vai trazendo aspectos únicos, né? Seus, Eu né? falo muito de modelagem, né? Você modelar. Eu até falo assim, formou agora, cara, procura alguém que você gosta, vai trabalhar, nem que seja de graça pra essa pessoa. Sabe pra quê? Pra você modelar. Modelar não é copiar. Vou fazer igualzinho a Fernanda faz. Não. Eu vou fazer naquele caminho, mas com o meu tempero. Isso é modelagem. Porque senão fica piegas, pode ser que não vai dar certo. Se você tentar copiar, não vai dar certo. Agora, se você modelar, vai dar certo, porque você tá olhando o caminho, você não tá olhando, vou fazer igualzinho. Não tem como fazer igualzinho, né? Porque vai ficar uma imitação. Você tem o seu tempero, você tem que colocar. Por exemplo, ela falou pra você fazer mestrado em Goiânia. Você bateu o pé, falou, vou fazer lá em Campinas. Então, essas decisões também eu acho que é importante, porque depois se der certo ou não, o resultado não é dela, é seu. Sim. Né? Conta eu a penso O experiência troféu é seu, mas a da derrota reforma também. lá também, né? Que reforma? O nosso núcleo. Que a senhora não... Que ele queria fazer uma reforma enorme no núcleo, sabe? Lá no de vocês. Porque lá no nosso núcleo são 4 salas, um escritório e uma recepção. E ele queria derrubar uma parede, fazer uma reforma grande, né? Fazer um consultório grande. Ele vai fazer, não, isso aqui vai fazer uma confusão, vai mexer, não vai fazer. Porque também não é tudo que ele me propõe que eu tenho meus pensamentos próprios e ele tem os dele. Aí ele raciocinou, conversou com o arquiteto e trocou ideia com Paula e tal, e chegou num projeto que ficou sensacional. Eu adorei e adequou ao que eu estava pensando e ao que ele. Então, assim, aí entra a flexibilidade, a resiliência, né? Porque eu escuto muitos relatos, assim, às vezes o mais velho tem dificuldade de aceitar, de relacionar com o mais novo, né? Sim. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia, porque eu sou Tem assim, experiência, né, já na tem minha bagagem, época era assim, eu acho isso muito feio, são Sempre velhas fiz assim, ideias, deu né? certo. Por que eu vou mudar? Na verdade, eu acho que isso é um retrocesso. A gente fica apegado às velhas ideias e você não evolui. E ele também precisa estar também assim acessível para aprender com a experiência, mas sem tirar, né? Ele tem que ter a vida dele, conquistar os pacientes dele, o jeito de fazer dele e tal. Eu penso assim, que um dos motivos da gente ter essa relação tão próspera juntos, né? E tão produtiva, para os dois lados, é porque tem, né, nesses dois lados esse respeito e essa admiração, vamos dizer assim. Então, tanto do meu lado de escutar e valorizar, falar, não, ela tem toda essa história, deixa eu escutar o que ela tá falando, né? Porque tem muita pessoa jovem que acha que sabe tudo, que tá dominando o mundo, porque eu sou jovem, porque eu entendo de tecnologia, olha lá, como a pessoa, que a pessoa não entende, e não é por aí o caminho. Então, assim, você tem suas habilidades, a pessoa tem a outra. Então, talvez uma das melhores características, assim, da doutora Fernanda, né? É esse lado, assim, de ser totalmente aberta, de saber ver no outro o que tem de bom. Nossa, extrair o que tem de bom então, no assim, outro. eu nunca escutei essa parte de inveja. Minha mãe não tem isso, assim. Então, desde o início, ela sempre foi muito aberta. Por exemplo, quando estava na faculdade, vai fazer o curso do Francis. Ele é excelente. Mãe, o que você tem de Alisson? Excelente. Então não tem esse trem, assim, igual você falou, de concorrência. E isso é muito bom, porque quando você tira essa parede da inveja você tá aberto a aprender. Então é o Alisson, eu posso aprender com ele, eu sigo ele, de vez em quando ele posta alguma coisa e falo, opa, isso aqui eu gostei. O Thiago, eu sigo, um técnico, então também ter essa humildade, porque tem dentista que acha que... O dentista e o técnico tá abaixo. Que sabe tudo. E não, cara, se você tiver abertura e sabedoria, ainda mais quem muito com técnico. ainda mais quem faz doutorado. Quem faz doutorado, então,
acha que sabe tudo, né? Então, assim, muitas pessoas na academia, porque eu sei ler artigo científico, mas, cara, o técnico sabe fazer coisas que você não sabe fazer, então aprende com ele. Então, acho que ter essa sabedoria de abrir o leque para saber escutar o que o Thiago tá falando, faz sentido? Independente de quem é o Thiago, do background do Thiago, isso aí é muito valoroso. Então, assim, a gente tem isso. Então, eu chego, mãe, tô com essa ideia aqui e tal, né? A Paula... tô com essa ideia, a gente debate, conversa, e vamos dizer assim, é um convencimento, me convence que sua ideia é boa, não é assim, esse é meu filho, fala a ideia, tá ótimo, não, se é minha mãe, deu uma ideia boa, não, mas por quê? O que a senhora... Então isso é legal, é um debate de ideias, e não de ego, né, de quem tá certo, porque eu sou novo, não, porque eu sou experiente, isso aí é perda de tempo, bobagem. Reunião vocês fazem lá, você vai falar bem? A gente... Uma ideia dele, assim. assim, na verdade, a Vita tem essa tradição de reuniões. Então, por uma certa época tinha reuniões dos dentistas. Aí é aquela coisa, vai e vem, né? A empresa vai mudando e tudo mais. E lá no nosso núcleo, né? Que lá tem 4 consultórios que ficam nós 3, né? A doutora Fernanda e eu, a doutora Paula. São 4 consultórios. E temos nossa microequipe, vamos dizer assim, né? Dentro da equipe da Vita. E aí, por muito tempo, a gente tentava fazer uma reunião todos os dias com a equipe para passar a agenda, para você falar um detalhe. Olha, esse paciente, gente, cuidado com esse paciente. Às vezes um detalhe psicológico, olha, o marido acabou de falecer, cuidado. Um detalhe, né? Ou, nossa, esse paciente aqui, o dente é difícil, eu vou fazer um isolamento, eu preciso do grampo tal. Só que na correria do dia a dia, nem sempre a gente estava dando conta de fazer essas reuniões e tal. No início do dia, né? No início do dia. E às vezes a gente deixava, por exemplo, teve essas oportunidades de melhoria, né? Que a gente abria. Às vezes a gente deixava para tratar ali, era uma reunião de 30 minutos, e aí vivia atrasando e tal. Aí a gente conversou e falou assim, vamos fazer... E eu acho que foi até uma coisa que eu bati, que foi uma ideia. Eu falei, vamos fazer uma reunião semanal. Toda semana a gente vai fazer uma reunião com a equipe para tratar dos problemas. A gente não pode deixar passar. E assim, a gente tá fazendo agora assim mesmo, não deu 1 ano ainda, mas cara, foi maravilhoso, assim. É ótimo. O tanto que o clima organizacional nosso melhorou, por quê? Você separa um tempo para falar de problema. E tem que ter abertura. Você tem que ter abertura das suas funcionárias, falar, doutor Thiago, você tá atrasando muito seus pacientes. Eles estão reclamando. E você não ficar na defensiva, entendeu? Querer se justificar, né? Porque senão exemplo, elas ficam até com medo de dar o feedback, né? Se você fica se defendendo o tempo inteiro, fica com medo de dar o feedback. Não vou dar o feedback, não, que ele acha ruim. E outra, eu falei pra ele fazer tal coisa, ele não melhorou, então não vou falar nada. Essa reunião não tem ponto. E isso melhorou demais, porque a gente tem um momento pra gente falar de processo. Aí a gente manda lá no grupo, né? A gente tem um grupo de nós e manda lá, pauta da próxima reunião. Então, medida que acontece alguma coisa, eu coloco, atendimento do paciente X. Acontecimento tal. Aí a gente debate, gente, olha, aconteceu essa semana do trabalho do laboratório chegar 30 minutos após o agendamento do paciente, ficou 30 minutos esperando pra gente esperar. O que aconteceu? Olha, aconteceu isso. O que a gente pode fazer na próxima, né? Então, assim, o clima entre a gente melhorou demais. É um momento, você tem que ter um momento pra fazer as coisas. Eu achei que seria demais, uma reunião por semana, porque a gente reúne nós 3, das 13 às 14, das 14 às 15, com as funcionárias. Nós 3 reunimos antes, 1 hora, para conversar das coisas. Isso é um exagero, vamos fazer isso de 15 dias. Então, assim, as ideias, depois eu achei ótimo, estou achando maravilhoso. E essa reunião de nós 3, a gente colocou até porque, gente, para pensar, os conflitos, vamos dizer assim, de interesse, né? Minha mãe, sogra, então assim, a gente se via às vezes final de semana. Claro que a gente ainda fala disso final de semana, mas às vezes por não ter um momento para ter uma reunião para falar disso. Toda hora era um momento. Na hora do almoço, à noite, final de semana. Aí eu falei, gente, tem um momento. O dia da reunião. Então, vamos. Aí às vezes a gente tá no final de semana, começa a falar demais. Não, deixa vamos falar disso na reunião. Isso foi muito bom também. Eu até marco, eu tenho esse costume de fazer uma vez por semana com a minha equipe e eu faço na segunda-feira no primeiro horário, das 8 às 9. Porque, cara, primeiro horário na segunda-feira é aquele paciente ligou, doutor, ele não voltou da chácara, doutor, ele viajou, não, doutor, ele esqueceu, doutor foi pra festa ontem, esqueceu, doutor chegou tarde e não lembrou que tinha. Então é um horário que a gente leva muito bolo, das 8 às 9h30. Então eu faço toda segunda às 8 às 9h30. E já começa a semana, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre
de mostrar pra minha equipe por que que tá fazendo aquilo. Porque assim, às vezes você fala, é pra fazer isso, a pessoa não faz, e aí fica, é pra fazer, é pra fazer. Quando você abre o olho da pessoa e fala assim, por que que a gente tem que fazer Perfeito. isso? Aí a pessoa, nossa, tem que fazer por conta disso, porque senão vai dar problema ali, Não é ela porque o entende, doutor, não é Thiago, obrigado. E aí eu falo Exatamente. muito da reunião, eu falo a reunião porque é o seguinte, por que que a gente faz reunião toda semana? Um dia questionar lá, mas toda semana, doutor, tem que fazer reunião? Eu falei, por que que a gente faz reunião toda seguinte? Aí eu dei, tipo, fiz uma parábola, né? Eu falei o seguinte, durante a semana acontece algumas coisas ruins que a gente até fala assim, nossa, mas que bosta, que merda. Dá até aquela xingada, né? Então, beleza, nós vamos pegar essas merda, vamos colocar num potinho e na segunda-feira nós vamos fazer ela virar esterco. Porque a merda, se você souber usar ela do jeito certo, o povo lá do caipira, ele pega e coloca na hortinha do jeito certo e faz crescimento. Então, nós vamos trazer as merdas da semana e na segunda-feira é dia de fazer ela virar esterco. Então, ali vai surgir protocolo. Não, então aconteceu isso. Gente, o que que a gente pode fazer para não acontecer mais isso? Sim. Gente, o que aconteceu isso? Gente, isso não é pra achar erro, apontar dedo, a ideia não é essa. Até porque se eu não quisesse vocês aqui, a gente passa lá no RH e é demitido. A gente promove o mercado de trabalho. Mas se eu quero você aqui, você vai vir pra reunião pra agregar. E eu vejo que eu falo essas vezes pros dentistas e falo, mas eu não tenho equipe, é só eu e minha secretária. Eu falo, uai, a Perfeito. equipe, nunca falar de equipe de 2, não, é equipe de 2. Vocês dois vão Perfeito. sentar e vão alinhar. Tem coisa que ela enxerga na recepção que você não enxerga. E às vezes a gente propõe protocolos, você fala, nossa, tive uma ideia genial. Aí você vai. Cara, aí vai você fala com ela, implementar. fala, doutor, não funciona por conta disso. Você até né? volta atrás, né? Então, isso foi muito... Então, assim, a gente vai lá, gente, olha, a reposição de material tá ruim, tá faltando tal coisa. Olha, eu acho que devia fazer assim. A gente sugeriu, né? Cada uma responsável por um consultório. Ah, beleza, não, vamos... Aí elas tentaram, passou, gente, olha, não deu certo. Não deu certo por conta Então, disso, vamos disso, voltar disso. atrás. Aí falou, não, o que que vocês sugerem? Não, vamos fazer assim. Então, isso é muito bom, cara, muito reunião, rico. eu acho muito E bacana. você valoriza a equipe. Elas são muito importantes e elas, você dando a oportunidade, tendo a humildade de escutar, elas têm ideias, proposições importantes. Elas podem te apontar coisas que você tem que melhorar, né? Total. Então, 97% das pessoas, isso é um dado do LinkedIn, permanece no trabalho por conta de treinamento. Reunião, um treinamento que você tem. Olha que dado. Mesmo? 97%. A gente pensa que é um aumento, um Interessante, salário, um bônus, né? Mas 97% das pessoas, elas permanecem no trabalho por conta de treinamento. Uma pesquisa que o LinkedIn fez. No dia legal. que eu vi isso, eu falei, cara, não posso deixar de fazer reunião toda semana. Toda semana nós vamos fazer. E a gente tem que estimular elas para serem melhores. Então, a gente também, esse ano, tá adotando, é primeiro ano, né? Não sei se vai dar certo, né? Mas a gente tá fazendo. Às vezes alguém pode ouvir e fazer também, fazer dar certo. A gente tá implementando um sistema de bônus para ver se elas se estimulam, Sente né? parte Sim, do... sim. Só que todo. assim, esse bônus vai ser pautado em algumas metas, né? E uma delas é na meta delas adquirirem habilidades. Então, por exemplo, lá a gente tem duas que fotografam bem. A gente tem uma que escaneia super bem e outra que está escaneando bem também, mas ainda está no início, ela ainda tem mais insegurança. E tem outras duas que ainda não estão bem na fotografia. Então a gente estabeleceu metas para cada uma, porque é individual, né? Então, ó, vocês duas, a gente quer que até o final do ano vocês Escaneia saibam fotografar. Se vocês souberem, o seu bônus é de tanto. Então é um estímulo, né? Aí as outras que já fotografam, não, então eu quero que você faça tal coisa. Legal. A gente estabeleceu isso e eu acredito que vai ser bom, sabe? Acho que vai ser bom no final Não, das super contas. legal. Você estimula a equipe a O crescer. papo tá bom, né? Acho que a gente podia ficar aqui o sábado inteiro, mas a gente tem que finalizar, né? Então, acho que pra gente finalizar, a gente podia perguntar pro Eduardo e pra Fernanda, né? Que eles poderiam deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo, né? E que pensa em fazer odontologia ou que tá saindo da faculdade e mercado entrando agora, no né? mercado, né? Uma mensagem sucinta, né? Mas Começar fala. pela... Você quer que eu fale primeiro? Olha, eu penso assim, que a odontologia é uma profissão maravilhosa, né? Eu acho que toda profissão, se você se dedicar, qualquer profissão, marcenaria, qualquer coisa, você se dedicar e você for o melhor naquilo, cara, é muito... Você vai ser feliz, né? Eu penso que a gente tem que buscar ser bom. Então, se você começa a ser bom na odontologia, você começa a gostar dela. Show. Então, às vezes a pessoa quer... Ai, eu sou apaixonado, eu amo odontologia. Ela acha que esse amor vai vir do nada, assim. Você nasce com... Não, eu desde 10 anos... E não, às vezes esse amor vai vir depois de 2, 3 anos se você tentar ser bom. E aí, a hora que você começa a ficar bom, você gosta. Então, assim, ninguém gosta... Quem é ruim, geralmente não gosta de jogar bola. Quem é ruim de futebol. Quem tem um pouquinho de habilidade já gosta.
Então, tenta ser bom, se esforça, qualquer profissão que for. Se for odontologia, né? Se esforça, corre atrás, pratica. Eu penso que você tem que ter um mentor, né? Acha vários mentores, achar pessoas que você vai ter como exemplos, né? E você tem que se espelhar, grudar nessas pessoas, aproveitar o máximo que essa pessoa tem, ter a sabedoria de saber ouvir, né? Deixa eu escutar essa pessoa, deixa eu escutar. Hoje em dia tem muita gente que não tem isso, então já chega e já corta. Não, a pessoa falou, ela falou brava comigo, ela me deu uma bronca. Aí você, por conta da forma como ela falou, você perde o conteúdo. Então tenta aproveitar, mesmo a pessoa às vezes te chamando a atenção, né? Então, enfim, achar esse mentor, se esforçar, né? Correr atrás e não tem como dar errado, né? Eu penso que não tem muito jeito. Se você correr atrás, se esforçar muito, né, ter bons exemplos, você em algum momento vai começar a colher os frutos, né? Show. É isso aí. Show, doutora Fernanda. Bom, na mensagem final eu quero dizer o seguinte: treinar, treinar e treinar. Esse é um mantra que o dentista tem que levar para ele. Uma outra coisa que eu falo é fazer um pouquinho mais do que o combinado faz toda a diferença em qualquer ramo da ciência, do mercado, faz diferença. Fazer um pouquinho mais do que o combinado. Encontrar um mentor, ele já falou, mas eu quero falar assim, não existe mágica, não existe milagre. A profissão, você tem que ter... desenvolver dentro de você aquela vontade, sabe? Porque o que move a vontade? A necessidade e o estímulo, né? Se você não tem a necessidade de ganhar dinheiro, por exemplo, né, com a profissão, você tem que ir pelo estímulo. Fique perto de pessoas boas, busque pessoas otimistas, seja progressista, pense no bem, pense nas coisas boas. O que comanda é isso aqui. O ambiente mental da gente tem que estar recheado de bons pensamentos, de pensamentos de bem. O mundo está precisando disso. Então, Perfeito. é simples assim. Não tem muito... Não tem muita... né? Não tem muito... mistério, coisa difícil, não. Aproveita só essa eu quero mensagem final para falar do seu livro aí também. Então... Fala um pouquinho do Cartas aí. Escrevi na pandemia, né? Porque a gente não pode ficar à toa. E eu tinha muita vontade de escrever e eu me inspirei também em duas pessoas que eu falava assim, eu acho que todo dentista tinha que fazer, vocês que são jovens, eu falo, tem que fazer um diário de bordo. E anotando as experiências, as coisas que vocês pensam hoje, daqui 10, 20 anos, às vezes você não pensa. E eu falei com o professor Selmo Celeno Porto, que é meu paciente, ele não escreve. Falei com o professor Ari do Espírito Santo, um dia ele falou uma coisa importante para mim, eu falei, nossa, eu não fiz meu diário de bordo. Não tem problema não, puxa na sua memória e aí você escreva. Então, o objetivo é contribuir com a odontologia, contribuir com os mais jovens, escrever o que eu penso, não só sobre odontologia, mas sobre a vida, que eu acho que não tem muita diferença, né? Aquilo que você é na vida, você é na odontologia. Não tem jeito de ser honesto na vida e desonesto na odontologia. São valores que não dá para a gente perder, né? Distinguir. Então, assim, eu escrevi, inclusive, já vendi bastante. Ele está à venda lá na Vita. Eu ainda nem fiz o lançamento, vou fazer agora em junho. R$90 lá na Vita e está no Amazon R$50. E eu vou pegar todo o que a verba que eu consegui e vou fazer uma doação para a Faculdade de Odontologia, que é minha casa também, que foi muito importante na minha vida. As pessoas, a instituição, nós temos que ter esta gratidão por tudo aquilo que me fez, né? Então, assim, eu tenho para mim que todo ser humano ingrato é infeliz. Então, é a gratidão que me fez também pensar nisso, destinar a verba para a Faculdade de Odontologia, que precisa de tanta coisa, né? E aqui eu vou passar... Trouxe um para você. Obrigado. Obrigado, professora. Mas não é para ficar debaixo da cama. Não vai não. Leiam, que é muito importante
assim, o feedback para nós, né? Porque a gente gasta um tempo para fazer isso. Show de bola. Show de bola. E é isso Perfeito. aí, gente. Primeiro Conversa episódio, de- né, do BL1. Foi muito, muito produtivo. Acho que tinha muita coisa pra gente Nossa. poder falar. Quem sabe tem um. Acertei demais. Vamos ter, às vezes, Não, foi ótimo, vamos fazer, às vezes, perfeito. no segundo, né? Depois, no segundo momento. Mas queria agradecer aqui, né, em nome do BL1, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês terem vindo aqui hoje, poder agregar. E Foi assim fantástico, como. né? Foi muito bom. E Papo assim muito como esse legal. livro, nossa ideia também é passar para a nova geração e até para os dentistas. Pode ser de uma geração anterior também, que está desestimulado com a profissão, né? As histórias que inspiram, né? As histórias que inspiram, as histórias que faz a gente buscar ser melhor, faz a gente, poxa, que insight legal, vou fazer. Nossa, que legal, ela faz isso, vou fazer também. E a gente poder acrescentar. Eu tenho um valor, lá na empresa tem os valores, né? Mas eu tenho um valor como de vida, que é o crescimento constante. Eu sempre falo isso. Falo, cara, seu pé é um pé de manga, tem 20 anos esse pé de manga, ele tá dando manga, ele já tá quase morrendo. Fala, para de dar manga. Ele não para. Ele vai dar manga até o último dia da vida dele, ele vai crescer a folhinha até o último dia da vida dele. Então, o natural é você estar em crescimento a vida toda, né? Então, eu falo, cara, quem tá desestimulado, quem tá desanimado com a profissão, igual você falou, Eduardo, faz, cara, até dar certo, vai dar certo. Às vezes você muda, faz uma mudança de rota, mas vai dar certo. E o BL1 veio para trazer isso, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que é o podcast mais claro, para trazer clareza para quem tá, às vezes, nessa Parabéns escuridão. para vocês, né? Jovens e com uma vida inteira pela frente e já pensando no outro, né? Fazer a diferença na vida do outro, isso é muito importante, né? Parabéns, gostei demais da canequinha, ó. Adorei a caneca. Caneca do Vai BL1. ficar lá no É meu isso aí. escritório. Eu tô mais cabeludo agora, né? Ó, Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, foi sensacional. E é isso que o Thiago falou, né? É o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, já participa e clica, né, Se inscreve aí no se inscreve canal. para você receber os nossos novos episódios. E se esse conteúdo agregou para você, e se você quiser mandar esse conteúdo para alguém, já compartilha aí e aguarde os nossos novos episódios. com né? certeza. Vamos deixar para vocês aí as redes sociais, não só a minha, mas do Alice também, mas do Dr. Eduardo e da doutora Fernanda também, para vocês seguirem, que com certeza acompanha o dia a dia deles aí, que vocês vão pegar muita Exatamente. coisa legal, muito insight legal que vai te ajudar aí no seu dia a dia clínico, tá bom? Vamos fazer um brinde aqui. aí. As canequinhas. Isso aí, para uma odontologia cada dia melhor. Isso aí, gente. Obrigado, gente. Show de bola. Valeu. Obrigada, Foi show. de obrigada, bola. foi ótimo. Valeu. Show de bola.